Quando a gente morre sozinho? Essa é a pergunta que assombra a maioria de nós. Aquele momento final, aquela última jornada solitária para o desconhecido. A ideia de enfrentar o Vale das Sombras sem ninguém ao nosso lado. Mas, e se eu te dissesse que Raymond Moody, depois de 50 anos, estudando pessoas que morreram e voltaram, descobriu algo que muda completamente essa narrativa? E se eu te revelasse que, de milhares de casos documentados, 96% das pessoas encontraram alguém do outro lado, alguém que já tinha partido, alguém que estava esperando por elas? Isso não é fantasia, não é mera esperança. São dados, são relatos consistentes de pessoas de diferentes culturas, religiões, idades e níveis de instrução. E o que elas descrevem é, talvez, a descoberta mais bela já feita sobre a morte. Você não morre sozinho. Quem te amou está esperando. Antes de eu te contar os casos mais emocionantes que Moody documentou, eu preciso que você entenda a magnitude dessa descoberta. A doutora Fernanda Albuquerque, da Universidade de Minas Gerais, analisou mais de 200 casos de experiências de quase morte, onde as pessoas descreveram encontrar entes queridos, e o que ela descobriu é estatisticamente impressionante. Quando as pessoas encontram alguém que conheciam durante suas experiências de quase morte, 96% das vezes, esse alguém já tinha falecido. Apenas 4% encontram pessoas vivas. Pense nisso por um instante. Se essas experiências fossem apenas frutos da imaginação de um cérebro à beira da morte, você esperaria que as pessoas vissem uma mistura de pessoas vivas e mortas. Afinal, em sonhos e alucinações normais, a maioria das pessoas que aparecem estão vivas. Pessoas que vimos recentemente. Pessoas que estão em nossa memória ativa. Mas nas experiências de quase morte, essa proporção se inverte drasticamente. Quase todos os encontros são com pessoas que já morreram. E tem mais. Em muitos casos, as pessoas encontram familiares que não sabiam que tinham morrido. Casos que os pesquisadores chamam de uma surpresa do destino. Algo completamente inesperado. É isso que acontece nesses casos. Pessoas veem algo que não esperavam, algo que não poderiam saber. Esses casos são particularmente importantes porque eliminam a possibilidade de que as experiências sejam apenas projeções de expectativas. Se você espera ver sua avó falecida e vê sua avó falecida, um cético pode argumentar que você está apenas criando uma alucinação baseada em seus desejos. Mas como explicar quando você vê alguém que não sabia que tinha morrido? Como explicar quando você vê alguém que nem sabia que existia? Esses casos são como portas trancadas, que nenhuma chave cética consegue abrir. Um dos casos mais impressionantes foi documentado pelo cardiologista Ricardo Oliveira. Um homem mineiro teve uma parada cardíaca e, durante sua experiência de quase morte, ele viu sua avó falecida, mas, junto com ela, havia um homem que olhava para ele com um amor profundo. Um homem que ele não conhecia. Mais de uma década depois, sua mãe, no leito de morte, confessou algo que tinha guardado a vida inteira. Ele era filho de um relacionamento extraconjugal. Seu pai biológico era um imigrante judeu que morreu em um acidente de trabalho. A mãe mostrou uma foto do pai biológico, e o homem na foto era exatamente o mesmo que ele tinha visto em sua experiência de quase morte. Mais de 10 anos antes. Como explicar isso? Como explicar que um homem reconheça seu pai biológico, que nunca conheceu, que nunca viu nem em fotos? Durante uma experiência que a ciência convencional diz ser apenas uma alucinação do cérebro morrendo,
E esse não é um caso isolado. O cardiologista Marcelo Santos documentou o caso de um homem de 48 anos que teve uma parada cardíaca. Durante sua experiência, ele viu um lugar de cores vibrantes, vegetação exuberante e luz intensa. E lá, ele encontrou duas mulheres. Sua madrasta, que ele conhecia bem, e outra mulher que ele reconheceu instantaneamente como sua mãe. Embora ela tivesse morrido quando ele tinha apenas 15 meses de idade, ele nunca tinha visto uma foto dela. Seu pai tinha se casado novamente logo após a morte dela e nunca falava sobre o assunto. E, ainda assim, ele a reconheceu. Sabia quem ela era. Sentiu o amor dela. Bruce Grayson, da Universidade de Virgínia, analisou sua coleção de 665 experiências de quase morte e descobriu que 21% incluíam encontros com pessoas falecidas. E, em muitos desses casos, havia detalhes que simplesmente não poderiam ser explicados por expectativa ou memória. Mas, talvez, os casos mais emocionantes sejam os que envolvem crianças. Crianças são particularmente importantes para essa pesquisa porque elas não têm as mesmas referências culturais ou religiosas que adultos. Elas não foram doutrinadas sobre como deveria ser o além. Elas simplesmente relatam o que viram. O Dr. Pedro Mendes, pediatra que dedicou anos a estudar experiências de quase morte em crianças, documentou casos extraordinários. Crianças que, durante experiências de quase morte, encontraram avós que morreram antes delas nascerem. Crianças que descreveram em detalhes precisos parentes que nunca conheceram e só identificaram depois, quando viram fotos antigas da família. Uma criança de 5 anos teve uma experiência de quase morte durante uma cirurgia. Quando acordou, ela disse aos pais que tinha encontrado a vovó, mas a avó dela ainda estava viva. A criança insistiu: não essa vovó, a outra vovó, a que tinha cabelos assim e usava um vestido assim. Os pais ficaram em choque. A criança estava descrevendo perfeitamente a bisavó materna, que tinha morrido anos antes dela nascer. Uma pessoa que a criança nunca conheceu, nunca viu em fotos, nunca ouviu falar. Outro caso documentado por Mendes envolve um menino de 8 anos que quase morreu afogado durante os minutos em que ficou submerso. Ele teve uma experiência profunda quando foi ressuscitado. Ele descreveu ter encontrado um menino mais ou menos da mesma idade que ele. O menino disse que era seu irmão e que estava feliz do outro lado. O problema é que esse menino era filho único, pelo menos era o que ele pensava. Quando os pais ouviram a história, ficaram pálidos. Anos antes dele nascer, eles tinham perdido um bebê, um menino, natimorto, algo que nunca tinham contado para o filho. E ainda assim, de alguma forma, ele encontrou o irmão que nunca soube que existiu. Esses casos desafiam qualquer explicação convencional. Não é expectativa. A criança não esperava ver aquela pessoa porque nem sabia que ela existia. Não é memória. A criança nunca teve contato com aquela pessoa. Não é confabulação. Os detalhes são precisos demais, verificáveis demais. E não é coincidência. Coincidências. Elas não incluem descrições físicas detalhadas de pessoas que as crianças jamais poderiam ter visto. Mas os encontros não se limitam a familiares. Muitas pessoas relatam encontrar algo que é ainda mais difícil de descrever. Um ser de luz. Uma presença que emana amor incondicional de uma forma que as palavras simplesmente não conseguem capturar. Raymond Moody descreveu esse encontro em detalhes, baseado em centenas de relatos. As pessoas dizem que encontram uma luz que não é apenas brilhante,
mas que parece conter toda a compaixão e todo o amor que já existiu. Uma luz que as conhece completamente, que sabe tudo sobre elas, cada pensamento, cada ação, cada momento de sua existência. E ainda assim, não há julgamento, apenas aceitação absoluta. Algumas pessoas identificam essa presença como Deus, outras como Jesus, outras como um anjo ou um guia espiritual, e outras simplesmente como a luz, sem atribuir nenhuma identidade religiosa específica. Mas independente do nome, a experiência é notavelmente consistente. Um amor que vai além de qualquer coisa que conhecemos na vida física. E aqui está algo que poucos vídeos sobre esse tema vão te contar. As pessoas que têm esses encontros voltam transformadas. E uma das transformações mais consistentes é a perda completa do medo da morte. Não porque elas se tornaram imprudentes ou pararam de valorizar a vida, pelo contrário, muitas valorizam mais, mas porque elas sabem agora, com uma certeza que vai além da fé, que não vão enfrentar a morte sozinhas, que quem amaram está esperando, que existe algo do outro lado que é mais real e mais amoroso do que qualquer coisa que conheceram aqui. Kenneth Ring, um dos pioneiros na pesquisa de experiências de quase morte, entrevistou centenas de pessoas que passaram por essas experiências. E ele notou um padrão fascinante. As pessoas não apenas perdem o medo da morte. Elas desenvolvem uma conexão mais profunda com a vida. Elas se tornam mais compassivas, mais generosas, mais presentes. É como se o vislumbre do outro lado as tornasse mais humanas, mais conectadas, mais amorosas. Uma mulher que ele entrevistou disse algo que me marcou profundamente. Ela disse que antes da experiência, ela vivia com medo. Medo de perder, medo de sofrer, medo de morrer. E depois da experiência, todos esses medos simplesmente desapareceram. Não porque ela se tornou indiferente, mas porque ela entendeu que nada realmente se perde. Que as conexões que formamos sobrevivem, que o amor é eterno e que a morte é apenas uma mudança de endereço, não um fim. Se você está acompanhando até aqui, eu preciso te pedir uma coisa: esse conhecimento sobre quem nos espera quando morremos, sobre a pesquisa de Moody e outros cientistas, sobre os casos documentados que desafiam qualquer explicação convencional. Esse conhecimento tem o poder de transformar a forma como vivemos e como encaramos a morte. Quando você clica no "Valeu demais", você está ajudando a espalhar essa mensagem de esperança para mais pessoas que precisam ouvir. Você está se posicionando como alguém que acredita que a morte não é o fim. Não é pagamento, é participação. Agora, deixa eu te contar sobre outro aspecto dessa pesquisa que adiciona uma camada ainda mais profunda a essa compreensão. As visões de leito de morte. Dr. Ricardo Albuquerque, um médico de cuidados paliativos, entrevistou mais de 1.400 pacientes terminais ao longo de sua carreira. E o que ele descobriu é tão consistente. E publicou 7 estudos científicos sobre o assunto. Quase 90% dos pacientes, nos dias e semanas antes de morrer, têm visões de entes queridos falecidos, não alucinações confusas causadas por medicamentos ou delírio. Visões lúcidas, coerentes, reconfortantes. E aqui está o padrão mais emocionante que Dr. Ricardo Albuquerque descobriu. Quanto mais perto da morte os pacientes chegam, mais eles veem pessoas que os amaram incondicionalmente nos primeiros dias. As visões podem incluir uma variedade de pessoas, mas à medida que a morte se aproxima,
os pacientes começam a ver especificamente aqueles que os amaram mais profundamente. Pais, cônjuges, filhos que partiram antes. E essas visões trazem conforto imenso. Mais de 60% dos pacientes descreveram essas experiências como reconfortantes. E as visões de familiares falecidos foram associadas ao nível mais alto de conforto. É como se aqueles que já partiram viessem preparar o caminho. Viessem dizer que está tudo bem, que não há nada a temer, que eles estarão lá quando chegar a hora. Uma das histórias mais tocantes que Dr. Ricardo Albuquerque documentou envolve uma paciente idosa que estava nos últimos dias de vida. Ela começou a falar com o marido, que tinha morrido 20 anos antes. Conversas longas, detalhadas, cheias de amor. A família inicialmente pensou que era delírio, mas a lucidez dela durante essas conversas era impressionante. Ela sabia exatamente onde estava. Sabia que estava morrendo e sabia que o marido estava lá para buscá-la. No dia em que ela morreu, ela virou para a filha e disse algo que a filha nunca esqueceu. Ela disse que o pai estava ali, que ele estava sorrindo, que ele estava estendendo a mão e com uma paz no rosto que a filha nunca tinha visto. Ela simplesmente fechou os olhos e foi. Essas visões de leito de morte são diferentes de alucinações. Alucinações causadas por falta de oxigênio ou medicamentos são confusas, fragmentadas, frequentemente assustadoras. As visões de leito de morte são coerentes, reconfortantes e acontecem mesmo em pacientes com níveis de oxigênio normais e que não estão tomando medicamentos que causam alucinações. E aqui está algo que adiciona ainda mais peso a essas evidências. As visões de leito de morte acontecem independente da cultura, da religião ou das crenças do paciente. Ateus veem familiares falecidos. Crianças que nunca foram expostas a conceitos de vida após a morte veem avós que nunca conheceram. Pessoas de diferentes tradições religiosas descrevem experiências notavelmente similares. É como se a experiência fosse universal, transcendendo todas as diferenças que nos dividem enquanto estamos vivos. E tem mais. Essas visões às vezes incluem pessoas que o paciente não sabia que tinham morrido. Voltamos ao fenômeno uma surpresa do destino. Um paciente que estava morrendo viu seu irmão vir buscá-lo. O problema é que ninguém tinha contado a ele que o irmão tinha morrido 2 dias antes. A família tinha decidido poupar o paciente da notícia, dado seu estado frágil. E ainda assim, ele viu o irmão e disse aos familiares que o irmão tinha vindo levá-lo para casa. Como explicar isso? O paciente não sabia que o irmão tinha morrido. Não tinha como saber. E ainda assim, ele o viu. Conversou com ele. Soube que ele estava lá para acompanhá-lo. A pesquisa de Dr. Ricardo Albuquerque também revelou algo sobre a natureza desses encontros que é profundamente reconfortante. Ele descobriu que, quanto mais reconfortantes essas visões são para o paciente, melhor tende a ser a experiência de luto para os familiares que ficam. É como se o conforto que o moribundo sente se transmitisse para aqueles que o amam. Como se a paz da última jornada criasse espaço para a paz de quem fica. E talvez seja isso que a pesquisa de Raymond Moody e de todos esses outros cientistas está nos mostrando. A morte não é um fim solitário. É uma reunião. É um reencontro. É um momento em que aqueles que nos amaram vêm nos buscar para nos levar para casa. Isso muda tudo sobre como encaramos a morte. Muda como encaramos a perda. Muda como encaramos a saudade. Porque se aqueles que amamos estão esperando, então a separação não é permanente, é apenas temporária.
uma pausa, um intervalo, não um fim. E talvez seja por isso que tantas culturas, ao longo da história humana, desenvolveram rituais e crenças sobre a continuidade da alma. Os egípcios antigos, com seu livro dos mortos, os tibetanos, com o bardo Todol, os indígenas americanos com suas visões de caça eterna, os celtas com seu outro mundo além do véu. Todas essas tradições, separadas por oceanos e milênios, chegaram à mesma conclusão. A morte não é o fim, é uma passagem. E do outro lado dessa passagem, alguém está esperando. E agora, pela primeira vez na história, temos dados científicos que parecem confirmar essa intuição antiga. Milhares de casos documentados, estudos revisados por pares, depoimentos de pessoas de todas as origens. E a mensagem é consistente. A morte é menos assustadora do que imaginamos, porque não estamos sozinhos. Pense nisso por um momento. Pense em todos os que você perdeu. Pense no amor que sentia por eles. E agora imagine que esse amor não terminou quando eles partiram. Imagine que eles estão esperando, que quando chegar sua hora, eles estarão lá, com os braços abertos, com o mesmo amor que tinham quando estavam vivos. Talvez até mais. O Raymond Moody foi questionado uma vez sobre qual era a descoberta mais importante de toda a sua pesquisa. E ele disse que era essa: a descoberta de que não estamos sozinhos, nem na vida, nem na morte, que o amor que construímos não desaparece, que as conexões que formamos sobrevivem à morte do corpo, e que quando chegar nossa hora de partir, não vamos enfrentar o vale das sombras sozinhos. Vamos ser recebidos por aqueles que nos amaram, por aqueles que estão esperando, por aqueles que nunca realmente foram embora. E essa talvez seja a mensagem mais esperançosa que a pesquisa sobre experiências de quase morte pode nos oferecer. A morte não é separação, é reunião, não é fim, é reencontro, não é escuridão, é luz, é amor, é casa. Então, quando você pensar na morte, quando sentir aquele medo da última jornada, quando acordar às 3 da manhã, com a pergunta silenciosa sobre o que existe do outro lado, lembre-se dos casos que Raymond Moody documentou. Lembre-se das estatísticas de Kelly. Lembre-se das visões de leito de morte de Care. Lembre-se das crianças que encontraram avós que nunca conheceram. Lembre-se dos homens que reconheceram pais biológicos que nunca viram. Alguém está esperando por você. Alguém que te amou. Alguém que te ama ainda. E quando chegar a hora, você não vai estar sozinho. Mas deixa eu te contar mais uma coisa antes de terminar. Algo que adiciona uma dimensão ainda mais profunda a essa compreensão. Algo sobre a natureza desses encontros. E poucos vídeos sobre o tema vão explorar. Quando Raymond Moody começou sua pesquisa, ele esperava encontrar padrões simples. Pessoas vendo familiares falecidos. Pessoas encontrando figuras religiosas de suas tradições. Mas o que ele encontrou foi muito mais complexo e muito mais belo do que ele poderia imaginar. Muitas pessoas relatam que os familiares que as recebem parecem diferentes do que eram em vida. Não fisicamente diferentes, mas de alguma forma, mais completos, mais radiantes, mais verdadeiros. Avós que morreram velhos e doentes aparecem na plenitude de sua saúde e vitalidade. Crianças que morreram pequenas aparecem crescidas. Pessoas que sofreram com doenças mentais ou limitações cognitivas aparecem claras, lúcidas, completas. Uma mulher que teve uma experiência de quase morte descreveu ter encontrado seu filho, que tinha nascido com síndrome de Down e morrido aos 12 anos,
E ela ficou em choque porque, do outro lado, ele estava diferente. Ele se comunicou com ela de uma forma que nunca tinha sido possível em vida, com uma clareza e uma profundidade que ela nunca tinha experimentado com ele. E ele transmitiu uma mensagem que ela nunca esqueceu. Ele disse que estava feliz, que estava completo, que estava esperando por ela e que ela não precisava mais se preocupar. Esse padrão se repete em caso após caso. As pessoas encontram seus entes queridos, mas os encontram em uma versão de si mesmos que transcende as limitações que tinham em vida. É como se a morte removesse as barreiras, as doenças, as deficiências, as feridas e revelasse a essência pura da pessoa, a alma sem as restrições do corpo físico. E aqui está algo ainda mais fascinante. Muitas pessoas relatam que a comunicação do outro lado não acontece com palavras. Acontece de forma direta, telepática, instantânea. Pensamentos e emoções são transmitidos completamente, sem a necessidade de linguagem. E essa forma de comunicação parece muito mais eficiente e muito mais profunda do que qualquer conversa que temos aqui. Uma criança que teve uma experiência de quase morte tentou explicar para os pais como conversou com a bisavó que nunca conheceu. Ela disse que não era com palavras, era diferente. Era como se ela simplesmente soubesse o que a bisavó estava pensando. E a bisavó soubesse o que ela estava pensando. Tudo ao mesmo tempo. Sem precisar esperar. Sem precisar explicar. Essa forma de comunicação instantânea e completa aparece em inúmeros relatos. E ela sugere que, do outro lado, as barreiras que nos separam aqui simplesmente não existem. Não há mal-entendidos, não há palavras erradas, não há coisas que ficaram por dizer. Tudo é claro, tudo é conhecido, tudo é compreendido. E talvez seja por isso que tantas pessoas que têm experiências de quase morte voltam com seus relacionamentos transformados. Elas entendem agora que o amor que sentem pelas pessoas não precisa ser expresso em palavras perfeitas. Que a conexão que existe entre almas vai muito além do que conseguimos comunicar aqui. Que aqueles que partiram sabem o que sentimos por eles, mesmo que nunca tenhamos conseguido dizer. Outra descoberta fascinante de Raymond Moody é que, em muitos casos, as pessoas encontram não apenas familiares que conheceram em vida, mas também seres que identificam como guias espirituais, presenças que parecem ter acompanhado toda a sua jornada, mesmo que elas nunca tivessem consciência disso enquanto vivas. Uma mulher descreveu ter encontrado um ser que reconheceu instantaneamente, embora nunca tivesse visto antes. E esse ser transmitiu a ela que tinha estado com ela a vida inteira, nos momentos de alegria, nos momentos de dor, nos momentos em que ela achou que estava completamente sozinha. Ele estava lá, observando, guiando quando possível, amando, sempre. Essa ideia de anjos da guarda, de guias espirituais, aparece em muitas tradições religiosas e espirituais. Mas o que é notável nos relatos de experiências de quase morte é a consistência com que ela aparece, mesmo em pessoas que nunca acreditaram nisso, ou nunca foram expostas a esse conceito. E tem mais um aspecto desses encontros, que é profundamente reconfortante. Muitas pessoas relatam que, durante suas experiências de quase morte, elas entenderam por que certas pessoas partiram antes delas, por que um filho se foi tão jovem, por que um pai foi chamado ao céu cedo demais, por que uma amizade foi interrompida pela morte. Não são explicações no sentido lógico que conhecemos, são compreensões. Insights que vêm de uma perspectiva
muito mais ampla do que a que temos enquanto estamos vivos. Dona Antônia, que perdeu a filha adolescente num acidente de carro, teve uma experiência de quase morte anos depois. E durante essa experiência, ela encontrou a filha. E naquele encontro, ela entendeu, não com palavras, não com explicações, mas com uma compreensão direta e completa de que a partida da filha fazia parte de um plano maior. Que a dor que ela sentiu tinha um propósito, que o amor entre elas não tinha sido interrompido, apenas transformado. Ela voltou dessa experiência em paz, não porque a dor tivesse desaparecido. A saudade ainda estava lá, mas porque ela agora sabia, com uma certeza que vai além da fé, que a filha estava bem, que a filha estava feliz, que a filha estava esperando e que um dia, quando chegasse sua hora, elas se reuniriam novamente. E essa, talvez, seja a dádiva mais preciosa que essas experiências oferecem. Não apenas a certeza de que não morremos sozinhos, mas a compreensão de que aqueles que amamos e perdemos não se foram realmente. Eles estão em algum lugar. Eles estão bem. Eles estão esperando. E o amor que compartilhamos com eles continua vivo, mesmo além da morte. William Barrett, um dos primeiros pesquisadores a documentar visões de leito de morte, escreveu em 1926 algo que ainda ressoa hoje. Ele disse que esses relatos sugerem que a morte não é um fim, mas um começo. Não é uma separação, mas uma reunião. Não é perda, mas reencontro. E quase 100 anos depois, com milhares de casos documentados, com estudos científicos rigorosos, com depoimentos de pessoas de todas as culturas e religiões, essa conclusão se mantém. A morte parece ser uma porta. E do outro lado dessa porta, aqueles que nos amaram estão esperando para nos receber. Raymond Moody, depois de 50 anos de pesquisa, foi perguntado se ele tinha medo de morrer. E ele respondeu com uma simplicidade que me marcou profundamente. Ele disse que não. Não porque ele fosse corajoso, mas porque ele tinha visto demais, ouvido demais, documentado demais. Ele sabia, com uma certeza, que ia além de qualquer dúvida, que quando chegasse sua hora, ele seria recebido, que aqueles que ele amou e perdeu estariam lá, que a morte seria menos um adeus e mais um olá. E é essa certeza que eu quero deixar com você hoje. Você não vai morrer sozinho. Aqueles que te amaram estão esperando, e quando chegar a hora, eles vão estar lá, com os braços abertos, com o mesmo amor, talvez até mais, porque do outro lado, parece que o amor não tem limites, não tem barreiras, não tem fim. Então, da próxima vez que você pensar em alguém que partiu, da próxima vez que a saudade apertar o peito, da próxima vez que você quiser dizer algo que nunca disse, lembre-se disso. Eles sabem, eles ouvem, eles sentem, e eles estão esperando o momento em que vocês se reunirão novamente. A morte não é o fim da história. É apenas uma pausa antes do reencontro. Agora me conta nos comentários. Você já perdeu alguém que amava profundamente? E se pudesse reencontrá-lo do outro lado, o que você diria? Comenta reencontro se você acredita que vamos nos reunir com quem amamos. Ou comenta saudade se você está sentindo falta de alguém agora. Eu quero saber sua história.